Eu já quero jogar a primeira questão, Diogo. A Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ do Senado, pode votar nesta quarta-feira, hoje, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que proíbe o porte e posse de qualquer quantidade de drogas. A proposta de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e é vista como uma resposta ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que avançou neste ano no julgamento da descriminalização da posse e porte de certas quantidades de maconha. É um tema que de vez em quando você se posiciona e a gente quer saber o que você acha dessa briga aí. É o velho me engana que eu gosto. Vamos discutir como se o problema fosse pequenininho e fácil de resolver, num debate assim de, quando muito, 2, 3 horas por semana e em menos de um mês já vamos tomar a decisão no Congresso e está tudo resolvido. Claro que não, gente. Ontem ou anteontem eu vi no jornal que, em conjunto, Estados Unidos e Brasil fizeram uma bilionária apreensão de 3,5 toneladas de droga nas costas brasileiras. E com isso estariam quebrando as pernas da máfia dos Balcãs. Eu vou repetir, 3,5 toneladas. A estimativa é que se produza mais de 2.000 toneladas. Ou seja, aprenderam nada. E a maior parte dessa cocaína, estou falando só de cocaína, hein? A maior parte dessa cocaína passa pelo Brasil. Dizem que perto de 80% passa pelo Brasil. O valor disso, quando passa no Brasil, é de coisa da ordem, grosseiramente falando, de 250 bilhões de dólares, de reais. Para dar uma ideia do que seja isso, é quase 10 vezes o orçamento de todo o estado do Amazonas, que passa aí, pelo Rio Amazonas, por aí, na cara da gente, todos os anos. Ou seja, o problema é incontrolável, está perdido. Nós temos que ter uma discussão mundial sobre isso. Pior, voltando a falar de cocaína, dessas 2.000 toneladas ou mais, apenas 50 ficam no Brasil. É ruim, é grave, tem que tomar uma série de medidas contra, sem dúvida nenhuma. Mas nós estamos aqui alimentando a criminalidade para sustentar o mundo com drogas, porque a grande maioria vai para a Europa e Estados Unidos. Isso tem que ser discutido mundialmente com seriedade, senão vai ficar só enxugando o gelo, como dizem por aí. Não tem jeito, Cristóvão. O assunto é sério, é complicado, mas é uma questão de saúde pública que deve ser enfrentada com programas eficazes e esclarecedores sobre os malefícios que a droga faz, como o álcool faz, como o cigarro faz também. Mas não adianta a gente fingir que a gente vai mudar um detalhezinho da Constituição e o problema se resolve. De jeito nenhum. Diogo, é impossível a gente também não fazer uma analogia com a questão de pandemia também, né? Essa talvez seja uma das pandemias modernas que está perdurando no mundo, não é? E nós não jogamos luzes, nós não discutimos, né, da maneira séria, como você inclusive aí acabou, né, de explicitar. E sempre, né, não, para com isso, ninguém vai falar sobre isso. Nós temos que falar sobre isso, sim, tem que ser de fato. Não é uma semana, não é um mês, não é? E intercalado, não é? E não é para fazer também um embate no momento, numa quebra de braço dentro de uma casa, né, legislativa ou de um conjunto de casas legislativas. Mas tem outra queda de braço aqui também, que nós estamos nesse momento. A Câmara dos Deputados aprovou, né, aliás, vamos voltar ainda, continuamos com a Comissão de Justiça, a CCJ, do Senado, que deve analisar esta quarta-feira, portanto, hoje, a chamada proposta de emenda à Constituição dos Militares, que muda as condições para militares da ativa serem candidatos e candidatas em eleições. Se aprovada essa PEC pelo colegiado, o texto vai seguir para o plenário do Senado. É possível haver pedido de vista e que a votação não ocorra. A sua análise também sobre essa situação lá na Comissão de Justiça. A Sueli que me desculpe, mas hoje eu não estou de boa, não. Eu acho um absurdo esse comentário que eles estão fazendo sobre os militares não poderem participar. Será que eles estão pensando que nós somos bobos? Por que o servidor público civil é premiado quando vira candidato?
ele ganha, por ser candidato, mesmo que não faça campanha, só por se registrar como candidato, 3 meses de salário integral, com licença. Ele tem 3 meses de licença e salário integral. Então, alguém me explica por que o servidor público civil tem que ser premiado quando vira candidato e o servidor público militar tem que ser castigado quando vira candidato. Não são todos cidadãos? Olha, eu não sou defensor de militares na política. Eu acho que cada um tem que estar no seu quadrado, sem dúvida. Mas todos têm que ter o direito de participar e é o eleitor que vai decidir quem ele quer empregar ou não. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Eu não consigo entender porque, de repente, implicam com uma determinada classe de pessoas. Já tentaram fazer isso com policiais, porque os policiais têm conseguido espaço na política. Por quê? A segurança é uma questão que preocupa as pessoas. Já tentaram fazer isso com radialistas, já fizeram isso com radialistas. E assim vão escolhendo aquelas classes de pessoas que de repente conseguem alguma projeção na política e possibilidade de roubar o espaço dos encastelados ali no poder, aí eles começam a fazer campanha contra. Se alguém me explicar com clareza por que precisa punir o servidor militar que queira ser candidato, que queira participar da política, e tem que premiar o servidor público civil quando ele resolve ser candidato. Se alguém me explicar isso, eu mudo minha opinião. Senão, não posso concordar de forma alguma com isso. Vamos adiante, Diogo, porque a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, ontem, por 301 votos a 131, a urgência de um projeto de decreto legislativo que visa derrubar a portaria do governo federal sobre a restrição de trabalho aos domingos e feriados, um dos temas que você já comentou aqui. A aprovação da urgência permite que a pauta seja analisada pelo plenário da Câmara sem a necessidade de passar por uma comissão especial, como prevê o rito de tramitação. A expectativa é que o mérito, ou seja, o conteúdo da proposta, seja analisado ainda esta semana. Se aprovado, por se tratar de um decreto legislativo, o texto entra em vigor assim que publicado no Diário Oficial. Você está acompanhando esse caso, né? Sem dúvida, eu preferia que, como sempre, seguisse os trâmites normais, completos, todos na Câmara, uma discussão mais ampla. Não é na urgência que a gente tem que resolver todas as coisas, mas eu acho que a medida está certa. Esse assunto tem que ser discutido na Câmara, porque o que não faz sentido é deixar na mão de um ministro o poder de decidir se as pessoas podem ou não trabalhar aos domingos, ou mesmo que ele não pegue totalmente para si, dele dizer que agora os sindicatos é que dirão se a pessoa pode ou não trabalhar no domingo, abrindo espaço, talvez, para algumas prefeituras poderem decidir. Não, tem que ser entre as pessoas interessadas mesmo. Eu já falei aqui, eu não aceito mais essa coisa de que o trabalhador é um coitadinho que precisa ser tutelado, que precisa ter alguém que fique dizendo o que ele pode ou não pode fazer. O trabalhador é um ser digno, é um ser que sabe dos seus caminhos, sabe o que ele quer para si, e ele tem que ter o direito de escolher, junto com o seu empregador, os caminhos que ele quer seguir. E, logicamente, tem muitas atividades, por exemplo, industrial, que quase nunca trabalham aos domingos. As pessoas podem procurar trabalhar na atividade industrial, se for o caso, ou outras que não trabalham domingo. O próprio servidor público não trabalha aos domingos, a não ser eleições e coisas assim muito específicas. Então eu acho que a Câmara tem que discutir isso mesmo, tá certo? Tira poder de apenas um ministro ficar na canetada decidindo como tem que ser as coisas. Que está ligado com o próximo assunto. Né? Isso mesmo, Diogo. A gente continua dentro do Legislativo Nacional, porque o Senado Federal aprovou na terça-feira, portanto ontem, por 48 votos a 20, um calendário especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. Dessa maneira, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a PEC será o primeiro item da pauta do plenário de hoje, quarta-feira, é o chamado de quebra de interstício. É um rito que permite que a tramitação seja acelerada, sendo possível votar os 2 turnos no mesmo dia. De novo, não vejo por que fazer tudo na correria. Mas aí é aquela velha história. É o mineirinho que eu já falei, é o mineirinho do Pacheco, que não gosta de encrenca com ninguém, mas ele percebeu que ele precisa melhorar nas pesquisas para as eleições de 2026, que ele já está pensando lá nas Minas Gerais, e precisa se mostrar mais firme. Então ele está
propondo essa PEC o mais rápido possível, para mostrar que ele é firme, não sei o quê, para tirar poder do STF. Eu acho que isso tem que ser discutido profundamente, sem dúvida. Tem muitos casos onde o STF está com mais poder de decisão do que deveria, concordo com isso. Mas veja que ele está tirando um mínimo poder. Ele quer acabar com as decisões monocráticas, parte das decisões monocráticas. É aquelas que saem muito no jornal, que nos incomodam muito, que nos escandalizam, mas se você for olhar, Rosalie, a quantidade de decisões monocráticas comparadas com as decisões colegiadas, as monocráticas são pouquíssimas. A gente se deixa enganar porque essas acabam indo para o noticiário. Então ele está mexendo com um detalhezinho, onde acho que deve mexer, mas muito pequenininho, dando a impressão que ele está enquadrando o STF. Falta muito para o Senado realmente assumir de verdade o papel de fiscalizar o judiciário, que é o que ele deve fazer. Não é brigar, não é bater nada, é fiscalizar, enquadrar, nem enquadrar não é a palavra, fiscalizar e verificar que estejam fazendo as coisas certas do jeito certo e aquilo que esteja errado chamar a atenção. Esse é o papel. Mas isso, de novo, é muito mais um show do que qualquer outra coisa. Não vai mudar nada o cotidiano político apenas por essa decisão, por essa PEC. Ô, Diogo, O Brasil é difícil. Pois é, a gente foi pego de surpresa ontem com aquele jogo da seleção brasileira, se bem que a gente já desconfiava que ia dar ruim, né? Mas deu muito pior do que a gente imagina. E eu gostaria de sugerir esse tema para você o quanto antes, com relação não ao jogo, mas à gestão da CBF, a gestão da seleção brasileira e o descontrole que a gente está vivendo com uma das atividades que mais nos dava orgulho e que gera muito dinheiro e que as pessoas pagam muito dinheiro para assistir a seleção brasileira. O que se viu ontem, a meu ver, foi um festival de incompetências e falta total de gestão e que coloca a população em risco. Eu gostaria muito de provocar você que gosta de futebol e ama o futebol como a gente, o bom futebol, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, foi uma coisa de ficar envergonhado aquilo lá, Cristóvão. Acho que até talvez matéria para fazer para o comentário único de amanhã, porque fiquei muito envergonhado de ver. Logo depois das eleições argentinas, que eu próprio vinha dizendo, os argentinos, em termos eleitorais, nos deram uma aula de civismo, porque eles fizeram uma eleição pacífica, viraram a mesa lá, estão correndo o risco de colocar um lobo solitário, digamos, na presidência, mas porque eles quiseram mostrar que eles querem virar a mesa, só que de maneira ordeira, pacífica, exemplar. Eles nem sabem se vai dar certo, mas tentaram. E a gente devia ter feito uma confraternização na noite de ontem, sem dúvida, independente do resultado, que é o que menos importa, como você falou. Eu acho que eu vou me aprofundar nesse assunto, você tem toda a razão. Fiquei muito triste de ver. A falta de gestão da CBF com a seleção é algo de vergonhoso, vergonhoso. Talvez a última vez do Messi no Brasil. Pois é. E isso só já devia ser o momento para uma festa, e aí começando a confraternização. E veja só, essa confusão começou, a gente reclama muito do que os argentinos vêm aqui com atitudes racistas, são muito ruins, sem dúvida nenhuma, isso é péssimo, mas essa confusão começou com os brasileiros vaiando o hino argentino. O hino nacional, O que é isso, gente? É uma que é isso, daquelas, é uma grosseria daquelas. Tá tudo muito contaminado. Diogo? Eu só tenho um detalhe, né, antes de deixar o Diogo embora, é que ele citou Suelen, né, e o ouvinte pergunta, os ouvintes ficam... Quem é a Suelen? Quem é a Suelen? E quando ele diz assim, né, não, hoje, né, a Suelen que me perdoe, mas eu não estou de boa, não. É que a Suelen Gonzaga, gente... Suelen Gonzaga, né, nossa colega. Uma nossa super apresentadora aqui, da Rádio Rios FM, faz trabalhos fantásticos na Rede Rios, e ela está com um programa de boa, né, a partir das 14 horas, Verdade. depois do Esporte Rios, né, com K-News Breves, eles fazem ali a dobradinha, então a Suelen Gonzaga todo dia está de boa, de 14 até as 17 horas, né? Mas... E o Diogo da Luz aprecia, assiste, é fãzão mesmo, e já manda bom dia sempre que pode para a Suelen. Tá esclarecido, então. Ouvintes entenderam. Olha, só de você lembrar isso tudo, Rosalie, eu já estou de boa de novo, porque o programa é muito bom, sem dúvida. Tem que melhorar esse clima, porque realmente, olha, você precisava ver
a, a palidez mesmo que Cristóvão Nonato chegou hoje aqui no estúdio e a gente tentando levantar o astral dele o tempo todo depois daquele desastre que a gente foi, né, obrigado a assistir ontem É entre Brasil e verdade, Argentina. terrível. Foi muito complicado. E Muito agora, terrível. esse detalhe que vocês estão colocando aqui, porque eu já estou dormindo nesse horário, né? Mas a questão de nós, população brasileira, desrespeitarmos, né, um dos nossos pavilhões nacionais dessa forma, e já assim, na cara do adversário, gente. Dentro do campo, nós somos adversários mesmo. Fora, nós somos, né? Claro, é uma Cidadãos, né? cidadãos e cidadãs. Temos que receber bem, sim, quem vem de fora para apreciar o jogo da sua seleção, do seu time. Mas nós desrespeitarmos a partir de nossa casa, né? Fica muito complicado. Nós já estamos isso. dando uma assinatura mesmo de tô derrotado mesmo. Um recibo Tem um mal complexo. perdedor, né? Tem um, Rosali, ótimo. vejam as imagens que nós produzimos para o mundo a partir do Rio de Janeiro, que é o Brasil. Não é a gente dizer, é só no Rio de Janeiro, não. Aquilo é o Brasil, que poderia ter acontecido em qualquer lugar, mas as imagens que nós produzimos a partir do Rio de Janeiro em menos de uma semana, dentro de estádios. O caso do show da Taylor Swift, que o presidente americano ainda trocou o nome, chamou de Britney Spears, e gaguejou todo no final, mas no show da Taylor Swift, falece uma pessoa e vê aquela confusão toda, arrastão, aquela coisa toda horrorosa. É isso que corre pelo mundo. Talvez ela nunca mais volte aqui. 4 dias depois, a gente vê essa confusão no Maracanã. É isso que a gente está mostrando para o mundo, que é o Brasil. Perfeito. Sabe, é muito feio. Nós precisamos ter providências sérias. E olha, não é só de jogar a culpa no povo e ponto final. Claro que lá no meio tinha vândalos, sem dúvida alguma, que precisam ser presos, sem dúvida. Tem que ter Essa é gestão. a função da polícia. Tem que ter A gestão questão, para tudo isso. mas já vão ser soltos logo, logo, esse é o problema. Não? Uma série de ineficiências. A questão é, nós temos que ir em cima dos responsáveis, sempre, Perfeito. para que isso não aconteça de novo. Isso é muito importante. Os ingleses mostraram, naquela época dos hooligans, eles mostraram como é possível botar mais ordem nos estádios. Eles têm desvios de vez em quando, mas muitíssimo menores que os nossos. Isso precisa ser feito com urgência. Nós precisamos mostrar ao Brasil o que é o mundo. É o mundo do caprichoso. Esse é o mundo que a gente tem que mostrar para o Brasil. E não essas coisas que a gente tem mostrado nessa semana, infelizmente.